Oi, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, né? Nós estamos começando agora, neste momento, nosso terceiro encontro sobre o estudo de Daniel, né? Fico feliz com a presença de vocês, né? É importante estar participando, né, dos encontros síncronos, né? Que são esses que nós estamos fazendo ao vivo, né? É ao vivo que a coisa acontece. Então, fico muito feliz que vocês estejam aqui, tá? Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de Daniel, né? Então, eu espero que vocês estejam de repente, uma Bíblia com vocês aí próximo, algum caderno, alguma folha de anotações, porque o estudo de hoje a gente vai mergulhar no conteúdo do livro em si, né? Nas últimas duas aulas a gente só se conheceu e tivemos noções gerais, né, sobre o livro de Daniel. Hoje a gente vai estudar o primeiro capítulo desse livro, tá? Eu gostaria de já deixar registrado, né? A aula está sendo gravada, né? E porque a aula está sendo gravada, eu gostaria de mandar um recado, né, para aquelas pessoas que estão estudando a fundo o livro de Daniel. Eu não sei de todos, mas veio ao meu conhecimento ao longo dessa semana que há algumas pessoas aqui nessa classe que estão estudando a fundo, né, o livro de Daniel, né, e estão descobrindo coisas que não tinham descoberto antes. Isso é muito gratificante para mim, saber que estamos descobrindo juntos, né, um pouco deste livro tão importante da Bíblia, tá? Então, fica aí o meu incentivo ainda mais para essas pessoas que estiveram estudando ao longo dessa semana, tá bom? Como de costume, nós vamos começar com uma oração. Eu peço que você se junte a mim nesse momento. Tudo bem? Então, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos à distância para juntos estudarmos um pouco sobre o livro de Daniel. Nós pedimos que o Senhor abençoe este encontro, abençoe essa exposição, que nós possamos entender em mais detalhes aquilo que está revelado neste livro tão especial. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem. Então vamos lá, sejam bem-vindos, pessoal que chegou depois. Vamos ao estudo 3, né? Como vocês viram no programa do curso, nós vamos falar hoje de Jerusalém a Babilônia, né? Vamos estudar o capítulo 1 do livro, tá? Eu gostaria de começar com vocês mostrando um mapa, né? Quem me conhece sabe que a gente gosta de mapas, né? E assim, pessoal, eu entendo que, de repente, algumas pessoas, como que eu posso dizer, não estejam muito familiarizadas, né, com mapas, com história, com coisas relativas a essa área de humanas, né? Isso é perfeitamente compreensível, tá bom? Eu só peço ainda mais a compreensão de vocês, porque um estudo sobre Daniel realmente não tem como a gente passar por alto esses detalhes, tá? Então, a gente vai ver, sim, muito mapa, a gente vai ver, sim, muita geografia, a gente vai ver, sim, muito tempo, muitos anos, séculos, acontecimentos. Então, eu sei que às vezes pode parecer maçante, né? Mas eu peço que vocês não desanimem, tá bom? Tentem usar esse curso como uma oportunidade para, de repente, aprender uma coisa nova, né? Aprender é isso, né? Então, vamos lá. Este aqui é um mapa do que a gente chama hoje da região oeste do Oriente Médio, né? Na história, a gente chama ele de Antigo Oriente Próximo. O Antigo Oriente Próximo compreende essa área, né? Em amarelo, o que vocês veem no mapa era a região ocupada pelo Império Neobabilônico, né? Por volta do ano 605 a.C., tá? É importante deixar claro uma coisa: os babilônios, eles tiveram um império antes desse, né? Antes desse do livro de Daniel. Um império que foi na época, por exemplo, de homens na Bíblia como Abraão, Isaac, Jacó. Eles foram contemporâneos deste primeiro império babilônico, que foi lá por volta do ano 1700 antes de Cristo.
tá? Neste mapa, a gente está vendo o Antigo Oriente Próximo por volta do ano 605 a.C. Nós temos o Império Neobabilônico, o novo Império Babilônico em ascensão novamente. No norte do mapa, vocês veem duas cidades. Vocês veem Nínive e Carquemes, né? Nínive tinha sido a capital do império que antes tinha ocupado esse mapa inteiro, praticamente, que era o Império Assírio, né? Só que o Império Assírio, ele caiu por volta ali do ano 615, 612 a.C., né? Porque a Babilônia foi crescendo a partir do sul, como vocês podem ver no mapa, e sob a égide dos babilônios, o Império Assírio, ele finalmente sucumbiu com a queda de Nínive, né? Agora, nessa porção mais oeste do mapa, em roxo, nós temos aí aquilo que era ocupado pelo Império Egípcio na época, né? O Egito, ele tinha uma de suas capitais, a cidade de Mênfis, que fica ali no cantinho do mapa, na parte roxa, e ficava às margens do rio Nilo, né? Detalhe, como que eu posso dizer? O Egito era irrigado pelo rio Nilo, tá? E a região da Babilônia, né, em amarelo, era irrigada por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Ó, o Eufrates é esse rio aqui, ó, que eu estou mostrando com o cursor. O Eufrates é esse curso. O Tigre seria este curso, né, esse leito fluvial, e o rio Nilo seria este curso aqui, tá? Agora, entre esses dois grandes impérios que havia nessa época, você tinha uma nação que estava realmente sendo esmagada dos dois lados, né? Você tinha o pequeno reino de Judá, que esse reino é bíblico e nós encontramos a história dele na Bíblia, certo? O que eu queria mostrar para vocês com esse mapa é o seguinte: no ano 605 a.C., o Império Babilônico e o Império Egípcio, eles travaram uma batalha no extremo norte, onde está esse soldado aí ilustrado, próximo à cidade de Carquemes. Carquemes, ela era uma guarnição egípcia no extremo norte dos domínios egípcios, né? E defender Carquemes significava assegurar o domínio egípcio sobre toda essa porção mais ao sul, antes da península do Sinai, né? Então, guardar este posto era fundamental para os egípcios. Mas os babilônios já haviam crescido nos últimos anos, haviam conquistado a região do Império Assírio e agora estavam de olho nesta região que a gente chama de região do Levante. Região do Levante, tá? A região do Levante inclui hoje o Líbano, a Palestina, né, o atual Estado de Israel, enfim. E houve uma batalha no ano 605 entre os babilônios e os egípcios aqui em Carquemes. Nós encontramos esse registro em dois textos que eu separei para vocês. Um é do Josefo, né, que a gente já viu nos últimos encontros, o historiador judeu do século I, depois de Cristo, e tem um outro texto que está na própria Bíblia de vocês, né? O texto do Josefo, ele comenta assim, que Nabopolassar, detalhe, pessoal, o rei do Império Babilônico nessa época, que estava expandindo, dilatando as fronteiras da Babilônia, era um homem chamado Nabopolassar, tá? Nabopolassar, tendo ouvido sobre a deserção do sátrapa, encarregado do Egito, Cília e Fenícia, e encontrando-se ele próprio sem condições de enfrentar a fadiga de uma campanha, ele entregou parte de seu exército a seu filho, Nabucodonosor, estando este ainda na primavera da vida, e enviou-o contra o rebelde. Nabucodonosor enfrentou e venceu este último durante uma decisiva batalha em Carquemes, né? Recolocando assim o distrito sob a liderança de Babilônia. E o texto de 2 Reis, por exemplo, ele fala assim, que o rei do Egito ele nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito. O que seria o ribeiro do Egito? O ribeiro do Egito é o rio que rega o Egito, né? O rio Nilo. Desde o Nilo até o rio
Eufrates. Então, voltando no mapa, né? Você tem toda essa porção aí que era controlada pelo Egito. O rei Nabopolassar enviou seu filho Nabucodonosor. Na época, detalhe, pessoal, a gente está mal acostumado, às vezes, a imaginar alguns personagens bíblicos. Na época deste acontecimento, Nabucodonosor ele tinha 20 e poucos anos. Ele não era ele não era, sabe, uma pessoa de idade avançada, alguém muito experiente, sabe? Não estava ali na faixa dos 30, 40 anos, não. Nabucodonosor ele era jovem. Quem estava velho era o seu pai. E pelo fato do seu pai não poder, por condições de saúde, de idade, ele não poder liderar mais uma campanha militar, ele colocou o exército a encargo do seu filho, Nabucodonosor. E Carquemes foi um desastre, né, para os egípcios. Os egípcios eles perderam toda essa porção territorial, de acordo com o que a própria Bíblia diz, né, em 2 Reis. Perdendo Carquemes, isso abriu caminho para os babilônios avançarem sobre o reino de Judá. E o reino de Judá, na época, pessoal, ele era um reino aliado dos egípcios, né? Ele tinha se aliado politicamente com o Império Egípcio, né? Por razões geográficas, por estar mais perto, né? E também por afinidades políticas, né? Nas últimas gerações dos reis de Judá. Então, vocês percebem a trama, o que aconteceu aqui? Após a derrota egípcia em Carquemes, Nabucodonosor começa a descer com o seu exército em direção ao sul. E em direção ao sul significa em direção ao reino de Judá. O resto é história, né? A gente conhece pelos primeiros versos de Daniel 1. É dito que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia. Aí alguns podem pensar, mas o rei não era Nabopolassar? Então, mas na cultura mesopotâmica, quando um rei entregava o comando do seu exército para o seu filho ou o seu herdeiro, né, podia acontecer de não ser o filho, era praticamente uma declaração de que o seu filho já era um regente junto com o pai. Então, não seria exagero nenhum, na verdade, seria perfeitamente correto, em termos históricos, dizer que Nabucodonosor e Nabopolassar, ambos eram reis de Babilônia nessa época, tá? Nabopolassar era o pai, Nabucodonosor era o seu filho, mas Nabucodonosor já estava reinando, em tese, sobre Babilônia, né? E Nabucodonosor veio sobre Jerusalém e a sitiou, né? E o texto no verso 2, ele diz assim, que o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, né? Assim, pessoal, esse texto ele é fundamental por algumas razões. Em primeiro lugar, porque esse texto dá o tom do resto do livro de Daniel. Esse texto, ele começa o livro reafirmando a soberania de Deus sobre a história, né? De que forma? Dizendo claramente que o que resultou, o que causou a derrota de Judá não foi a fraqueza geopolítica, não foi a fraqueza do exército. Tudo bem, esses fatores podem sim ter contribuído, mas o fator decisivo, determinante, biblicamente falando, né, dentro do livro de Daniel, o que causa a derrota de Judá? A soberania de Deus na história. Deus ele não perde quando Judá é conquistada. Deus ele entrega Judá. É diferente. Deus ele permite que os babilônios vençam. Porque se a força fosse o critério para conquistar Jerusalém, a capital de Judá, os assírios teriam feito o mesmo. E quem é familiarizado com a Bíblia, e de repente, vai lembrar da história, né? De repente, melhor narrada, em Isaías 36 e 37. Os assírios tentaram invadir Jerusalém e eles foram rechaçados, né? Com um exército muito maior do que esse que Nabucodonosor enviou. Então, o que causa a derrota de Judá, de acordo com o livro de Daniel, é Deus entregar o reino nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, tá?
E esse verbo entregar, no hebraico, é o verbo natan, e a gente vai falar dele daqui para frente, até o final dessa aula. Vocês vão entender o porquê que é importante esse verbo no começo desse texto, tá? E, bom, eu acho que é isso nesse primeiro texto. Eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa, mas qualquer coisa eu lembro depois. O que acontece nesse primeiro instante? Babilônia não conquista, não conquistou, né? Enfim, conquistou, né? Ela obteve uma vitória sobre Judá, mas Judá não foi anexada à Babilônia, tá certo? É importante você entender isso. Quem era o rei de Judá nessa época? Era Jeoaquim. Não confundir Jeoaquim com o rei Joaquim, que foi o sucessor dele. O que acontece então durante esse episódio, né? Nabucodonosor não anexa o reino de Judá. Ele torna o reino de Judá, que era um aliado dos egípcios, torna Judá um vassalo seu. Então, Judá ele muda a sua posição no tabuleiro politicamente da região, né? Ele não era mais uma nação alinhada ao Egito, alinhada aos interesses do Egito. Era uma nação submissa e vassala pela força ao Império Neobabilônico de Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor. Tá bom? Mas o que é importante aqui dizer é o seguinte: olhem esse outro texto do José. Aliás, esse texto estava no texto que eu pedi para vocês lerem, né, para a aula de hoje, o texto do Maxwell. Né? O José ele comenta que, enquanto sucediam esses fatos, seu pai, Nabopolassar, adoeceu e morreu em Babilônia. E aí o que acontece depois disso? Olha lá. Sendo informado muito em breve da morte de seu pai, Nabucodonosor deixou à parte os assuntos do Egito e outras nações. Os prisioneiros judeus, fenícios, sírios e aqueles de nacionalidade egípcia foram entregues a alguns de seus amigos, com ordens para que fossem conduzidos à Babilônia, junto com o grosso das tropas e o restante do despojo. Enquanto isso, ele próprio, acompanhado de um pequeno grupo de soldados, enfrentou a marcha forçada através do deserto. Isso aqui é Flávio José falando. Né? Então, olha só o que aconteceu. Nabucodonosor, logo depois de obter essa vitória sobre Judá, ele partiu em direção à Babilônia, ao saber da notícia da morte do seu pai, Nabopolassar. E, ao ele ir para a Babilônia, ele optou pelo caminho mais curto. Essa rota que está no slide para vocês. Né? Essa foi a rota que ele andou. Né? Agora, a rota que ele pediu para que os seus colegas, né, de exército, oficiais, de repente, pedissem para trazer a maior parte do exército, o despojo de guerra, e todos os cativos, eles fariam um caminho diferente. Eles fariam o caminho pelo qual você entra na região, né? O caminho que Nabucodonosor fez para entrar lá. Eles teriam que ir para o norte. Então, note a diferença de rotas, tá? Qual caminho Daniel pegou para ir para a Babilônia? O caminho do norte, tá? Ele não foi pelo sul. Pelo sul foi só Nabucodonosor com um destacamento bem pequeno de soldados, somente para ir para a Babilônia. E aí vocês podem se perguntar, mas por que a pressa? Pessoal, quando um rei morria, era importante que o sucessor desse as caras rapidamente, porque senão o trono ficava vago. E vocês sabem que um cargo sei lá, um cargo político muito elevado, quando ele fica vago por muito tempo, ele gera instabilidade no país. E isso não era diferente na antiguidade. Você tinha o risco de acontecer guerras civis nessa época. E para impedir isso, Nabucodonosor, assim que soube da morte de seu pai, ele correu imediatamente para a Babilônia para assumir formalmente o reinado. Tá? Agora, notem as distâncias. Às vezes a gente não se atenta a isso. Né? O caminho que Nabucodonosor teria feito dá em torno de 870 quilômetros em uma linha reta, de Jerusalém a Babilônia. Só por curiosidade, em uma linha reta daqui de São Paulo até Brasília é 870 quilômetros, próximo disso também.
em linha reta, né? Para quem já foi para Brasília de carro, de repente, sabe que essa distância é maior, né? Você tem o caminho das rodovias. As rodovias não são uma linha reta, né? Elas fazem curvas, isso aumenta a distância. Mas para você ter uma noção da distância entre essas duas cidades. E o caminho que os cativos, né, todos os prisioneiros de guerra fizeram, foi um caminho ainda maior. Eles andaram 1.650 quilômetros. Isso dá em torno, pessoal, de 2 meses a pé. Então, veja, eles saíram de Jerusalém e andando numa média de o quê? Não parei para pensar, mas muitos quilômetros por dia, sem parar, às vezes parar só para dormir, acordar cedo com o clarim, né, das trombetas do exército, colocar os cativos em marcha novamente e, assim, num território muito hostil geograficamente falando, você é uma região que tem grande amplitude térmica. O que eu quero dizer com isso? As noites são muito frias e os dias são muito quentes, em outras palavras. Então, essas pessoas, elas ficaram sendo levadas assim, né? E elas não foram de busão, elas não foram de avião, elas foram a pé. Eles eram prisioneiros de guerra. Daniel fez esse caminho. Ele andou todo esse tempo. E aí eu fico pensando, o que será que passava pela cabeça de Daniel enquanto ele fazia essa longa caminhada de 2 meses até chegar na capital do império que havia conquistado, Jerusalém, né? O que não passava na cabeça dele, dos seus amigos, de repente dos outros judeus que estavam ali com ele? O Maxwell, no livro, ele traz uma observação muito interessante, né? Quem leu sabe. Será que Daniel teria sido, de repente, infiel a Deus na sua juventude e que essa viagem foi o divisor de águas? A gente não tem como afirmar isso, né? Biblicamente falando, a gente não tem essa informação. Mas é impossível não usar a imaginação e ficar pensando o que não passava na cabeça deles durante esse período, né? Por que que Deus nos abandonou? Por que que isso está acontecendo? Mas o que importa é que, mesmo diante de todas essas adversidades, Daniel e seus amigos, eles tomaram uma decisão que é para poucos, muito poucos mesmo. Eles, diante de tudo isso, eles resolveram seguir fiéis ao Deus que havia entregado eles nas mãos dos babilônios. Interessante esse detalhe, né? Só uma outra observação, pessoal. Quando a gente fala dos babilônios, Jerusalém, é importante lembrar que houve 3 incursões babilônicas sobre o reino de Judá, tá bom? Essa primeira, no ano 605, foi a invasão que fez o quê? Forçou Jeoaquim a ser um vassalo, pagar tributo para o rei da Babilônia e obedecer às suas ordens. Em outras palavras, o rei de Judá não era mais um rei autônomo, era um rei fantoche, submisso a uma superpotência exterior. E Daniel, é nessa invasão que Daniel é levado cativo, tá? Ocorreu uma outra invasão babilônica no ano 597, alguns anos depois, quando o rei na época, Joaquim, que já era o filho de Joaquim, ele e sua família foram levados cativos para a Babilônia, porque eles romperam o acordo que o pai tinha assinado, eles voltaram a se aliar com o Egito, e Nabucodonosor, em resposta, invade Judá novamente e leva a família real cativa e deixa o seu tio no trono. O tio de Joaquim era um homem chamado passou a se chamar, né, Zedequias, né? E Nabucodonosor, nessa segunda invasão, ele saqueia de novo o templo de Jerusalém, e ele leva boa parte da nobreza, e ele leva mão de obra útil cativa para a Babilônia. Isso não aconteceu na primeira invasão. Na primeira invasão, ele leva parte da nobreza. Mas na segunda, ele deixa Judá aos frangalhos. Se você ler em detalhes os últimos capítulos do livro de Segunda Reis, você vai ver que Nabucodonosor deixou Judá paupérrima, extremamente pobre. Ele levou todos os ferreiros, por exemplo, para a Babilônia. Como que eles iam fazer armas de qualidade sem ferreiros? E é nessa segunda invasão que um outro profeta bíblico é levado cativo, o profeta Ezequiel.
Ezequiel e Daniel foram contemporâneos, sim. E eles viveram na mesma época na Babilônia. E a terceira invasão é, na verdade, a destruição de Jerusalém. O rei Zedequias, que foi posto por Nabucodonosor, ele novamente, a exemplo dos anteriores, ele se alia com o Egito, só que dessa vez Nabucodonosor não teve dó nem piedade. Ele acaba de uma vez com o reino de Judá. E ele invade em 586 e ele destrói a cidade, ele destrói o templo que foi erguido por Salomão, cerca de 400 anos antes, e ele põe fim à dinastia davídica em Jerusalém. A dinastia davídica, para quem não sabe, são os descendentes de Davi. E ele fez isso da pior forma possível, né? Quem conhece a história sabe. Zedequias, ele, enfim, né, foi uma sessão de horrores. Nabucodonosor pegou os filhos de Zedequias, pegou a alta nobreza que assessorava ele no palácio e matou todos eles, um por um, na frente de Zedequias. E depois de fazer isso, como se não bastasse, ele vazou os olhos de Zedequias. Né? Para quem não sabe, vazar os olhos, você tinha várias formas de fazer isso. Você podia ou meter os dedos no meio dos olhos e até colocar o olho para fora, que é uma coisa terrível, né? Ou você podia colocar ferro quente nos olhos. E foi assim que o último rei de Judá, ele teve o seu triste fim. Né? E quando você olha a história dele, você percebe que isso era perfeitamente evitável. Não era uma coisa inevitável. Foram erros dele e da nação que levaram a isso. Agora, notem nessas 3 invasões que os babilônios fizeram, perceba uma coisa. Pouca gente percebeu isso. Quando você pergunta para o pessoal que estuda a Bíblia, são poucos que sabem desse detalhe. Quando o templo foi destruído, Daniel já estava na Babilônia há quase 20 anos. Ele era alguém próximo de Nabucodonosor. E aqui a gente pode imaginar alguns cenários, né? Por exemplo, quem já leu o livro de Jeremias sabe que foi Nabucodonosor que poupou a vida do profeta Jeremias, nessa terceira e última invasão. Jeremias, a todo momento, estava falando para Zedequias se render, se render. E aí Jeremias sofreu uns bocados nas mãos dos judeus, porque eles achavam que ele era colaboracionista com os babilônios. Né? Ele queria ver Judá de joelhos para a Babilônia. Mas quando o que ele falou finalmente aconteceu, e os exércitos babilônios entraram na cidade, Nabucodonosor deu ordens expressas dele mesmo para que poupassem a vida de Jeremias. E aí a gente pode se perguntar o seguinte: será que Daniel não teria falado sobre Jeremias para Nabucodonosor? A gente percebe nos capítulos lá na frente, no capítulo 9 de Daniel, a gente percebe que Daniel lia textos de Jeremias. Ele conhecia Jeremias, sabia quem ele era. É uma teoria, né? Mas, enfim, fica para a gente pensar. O que a gente precisa seguir adiante é o seguinte fato. Quando os cativos chegam na Babilônia, nessa primeira invasão, que é quando Daniel é levado, o texto diz, no verso 2, que Nabucodonosor levou os utensílios do templo, parte dos utensílios do templo de Jerusalém, para a terra de Sinar. E ele colocou lá na casa do seu Deus. Agora, o que é interessante nesse texto é o seguinte, pessoal. Talvez poucas pessoas saibam disso, mas Babilônia e Babel, biblicamente falando, são a mesma cidade. Como que a gente sabe disso? Pelo hebraico. E é por isso que eu peço que vocês, por favor, né, na medida do possível, né, tenham contato com o texto em hebraico. Aquele livro que eu coloquei na nossa pasta no Drive, do Thomas Lambde. Se você conseguir ser alfabetizado em hebraico, se você pelo menos souber ler sílabas, cara, isso vai te ajudar muito.
vai dar outra visão do livro. E quando você tem esse conhecimento, você percebe que Babilônia e Babel é a mesma cidade, porque as duas, na Bíblia, se escrevem assim, como está na tela, Bavel. Essas letras aí é a letra Beit e a letra Lamed. E aí você fala Bavel, é assim que se pronuncia. Então, Nabucodonosor, ela era Meler Bavel, rei da Babilônia, rei de Babel, se você quiser traduzir assim. Tá? E quem conhece a origem de Babilônia, a origem de Babel, sabe como que ela surgiu. O primeiro rei dessa cidade, segundo a Bíblia, foi um homem chamado Nimrod. Isso está lá em Gênesis 11. E por que que esse texto de Daniel 1, verso 2, ele é importante? Porque ele também dá uma tônica de como vai ser o livro. Ele vai, ao longo do livro inteiro, gente, mostrar um constante conflito entre duas cidades, entre dois tipos de mundo. Quais seriam esses dois mundos? Jerusalém e Babilônia. O livro inteiro vai trabalhar com essa antítese, né, com essa ênfase, nessa contradição entre essas duas cidades. O mundo de Deus e o mundo dos homens. O bem e o mal. As coisas, o mundo do alto e o mundo de baixo. Jerusalém e a Babilônia. Né? E Babel remonta a Gênesis 11, naquele episódio que foi um desafio à autoridade de Deus. Né? Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Então, Nabucodonosor levar os utensílios do templo de Jerusalém para a terra de Sinar, não é por acaso, né? Porque a terra de Sinar ela é mencionada em Gênesis 11. Foi lá que foi erguida Babel. Então, você já encontra nos primeiros versos de Daniel essa ideia de que Deus é soberano na história, de que ele intervém na história, e de que existe um grande conflito entre o bem e o mal, entre uma Jerusalém espiritual e uma Babilônia espiritual. Tá certo? E, em suma, foi isso, né? Agora, o que é interessante a gente notar nos próximos textos é o seguinte. Dê uma olhada nesse texto aí, no verso 3 ao 4, por exemplo. O rei da Babilônia, ele pediu para Aspenaz, o chefe dos eunucos, para que ele trouxesse para a Babilônia alguns indivíduos. Eles tinham que ser da linhagem real, tinham que ser nobres, ou seja, alta classe, tá? Tinham que ser jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, eles tinham que ser bonitos para servir diante do rei, e eles tinham que ser instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, ou seja, eles tinham que ser muito inteligentes, versados no conhecimento e que fossem competentes. E o que seria ensinado para esses jovens? Seria ensinado duas coisas: a cultura e a língua dos caldeus. E aí eu pulei para o verso 4, onde diz, né, entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, vocês percebem que Daniel e seus amigos não foram os únicos que foram levados para a Babilônia. Eles foram levados com uma boa parte de jovens hebreus, judeus, da alta classe. Só que a Bíblia, ela enfatiza a vida desses 4 jovens. E aí a gente fica pensando, né, o que provavelmente eles teriam estudado. Porque, olha, isso não era só um costume dos babilônios, viu, pessoal? Imagine você ser levado cativo da sua terra para um lugar onde você não fala nada da língua deles e que você não conhece absolutamente nada. Você se sente um peixe fora d'água. Numa época onde não havia internet, em que você podia pesquisar as coisas, ter uma noção de onde você está, mais ou menos, você está num lugar onde você nunca esteve. Então você fica realmente desterrado, fisicamente e mentalmente. Isso tem efeitos muito grandes sobre as pessoas, né? E se vocês querem ter uma noção do que esses jovens passaram, de repente, enfim, basta olhar o que aconteceu, né, com
em 7 de outubro do ano passado. De repente, você tem ali um grupo terrorista que invade o Estado de Israel e ele leva para o seu território pessoas que aparentemente eram inocentes, sabe? Não tinham nada a ver com aquela situação. E essas pessoas viraram reféns. Aqui, nesse caso, Daniel e seus amigos foram reféns para a Babilônia. Eles foram levados cativos. Eles foram separados das suas famílias. A gente não tem indício bíblico. Você sabe o que é isso? A gente não tem indício bíblico de que Daniel viu a sua família outra vez. Então, o trauma foi muito grande. E o que seria ensinado para esses jovens na Babilônia? Algumas coisas. Por exemplo, provavelmente ensinaram matemática para eles. Provavelmente. Como que a gente sabe disso? Porque isso era o carro-chefe dos caldeus, dos babilônios. Os caldeus, eles eram muito conhecidos por, já antes de Cristo, eles usarem coisas que a gente usa ainda hoje. Né? Quem conhece matemática sabe disso aqui, né? Eles mexiam com equações quadráticas, eles mexiam com potenciação, radiciação, sistema sexagesimal, eles mexiam até com contabilidade bancária. Vocês lembram do que eu mostrei na última aula, os tabletes, como você fazia um contrato na antiguidade? Era assim, você tinha recibos. Da mesma forma que você recebe um recibo hoje no caixa eletrônico, quando você sai do mercado, eles recebiam recibos por acordos, de repente a compra e venda de uma casa, a compra e venda de um terreno, eles faziam os recibos onde? Num tablete de argila, de barro, e muitas dessas contas envolviam cálculos complexos. E os babilônios, eles mexiam com isso muito antes dos gregos, tá certo? Outra coisa que os babilônios mexiam e que provavelmente Daniel teve contato estudo da astronomia e da astrologia. A astronomia estuda os astros, né? A astrologia, ela é uma pseudociência que diz que os astros conseguem controlar a vida das pessoas, né? Aquela história de horóscopos. A gente vai comentar disso na próxima aula, tá? Outra coisa que Daniel talvez tenha estudado é arquitetura. Por que arquitetura? Porque pessoas ligadas à corte, elas estavam diretamente envolvidas na construção de edifícios públicos na antiguidade. Então, não seria exagero nenhum imaginarmos Daniel tendo contato com esse tipo de ciência, né? Porque é o uso prático dos conhecimentos matemáticos, correto? E, por fim, o que Daniel certamente estudou foi linguística. Daniel, em Babilônia, ele teve que aprender pelo menos 2 idiomas. Eu digo 2 porque, olha lá os que eu coloquei aí no slide. Acádio. O acádio era o babilônico, tá? Que nem a gente não fala brasileiro, tá? A gente fala português. Da mesma forma, os babilônios, o babilônio era o acádio. O acádio era uma língua que era anterior, né, que foi contemporânea de uma cidade ali próxima da Babilônia, né? E por que era importante saber essa língua? Porque era a língua da cidade. Se você não falasse acadiano, você teria problemas, né, de comunicação. Todo mundo fala acadiano, por que você não fala? Outra coisa, o sumeriano. O sumeriano era a língua religiosa de Babilônia. Para você mexer com os caldeus, os encantadores, que a gente vai ver no capítulo 2, na próxima aula, Daniel, ele com certeza tinha que saber sumeriano, porque era uma língua que envolvia a elite religiosa de Babilônia, tá certo? E o aramaico, né? O aramaico Daniel provavelmente falava. Provavelmente Daniel falava, porque ele não era um qualquer. Daniel era alguém da nobreza de Judá. E o aramaico, ele era a língua da diplomacia, ele era a língua do poder, dos chefes de Estado, né, entre os impérios. E a escrita cuneiforme. Dessas línguas que eu coloquei aí, o sumeriano e o acádio você escrevia de forma cuneiforme. O aramaico não. O aramaico você escrevia ele como a gente escreve numa folha, né? Só que na época você não tinha folha de papel. Eles escreviam em papiro,
um papiro, ou pele de algum animal, assim, tá? Mas a escrita cuneiforme, ela era aquela que era feita em argila. E o acadiano e o sumério eram escritos assim. Olha só isso aqui, por exemplo. Isso aqui é uma imagem de como era mais ou menos a escrita cuneiforme. Acredite ou não, isso aí é um texto escrito. A gente não consegue ler porque ninguém aqui fala acadiano. Né? Eu também não falo. Mas essa língua ela já foi decifrada. E se você entregar isso para um especialista, ele sabe ler normal, como a gente lê outros idiomas. Tá certo? E note como que a história ela é fragmentada. Né? Se você tem uma rachadura ali no texto, você já não sabe o que estava escrito. Se perdeu para sempre, né? Alguns trechos. Então, tudo que resta são hipóteses, né? O que poderia estar escrito ali. E isso daqui é um instrumento com o qual você escrevia isso. Como eu disse, você escrevia isso num tablete de argila, a escrita cuneiforme. Cuneiforme não é um idioma, tá? Cuneiforme é a forma de se escrever dois desses idiomas, o sumeriano e o acadiano. A escrita cuneiforme, você pegava um tablete de argila, de preferência úmido, né? Umedecido, molhado, e você usava esse instrumento que podia ter vários formatos. E aí, no formato de cunha, você ia escrevendo essas letrinhas, letrinhas, né, entre aspas, esses sinais que você consegue ver aí na imagem. E quando tivesse pronto, você colocava o tablete para assar. E aí, uma vez assado, estava pronto. Né? Não dava para alterar aquilo ali, certo? Ele fica duro. E aí, se você quisesse quebrar o contrato, você quebrava o tablete. Era assim. Olha só, mais exemplos de tabletes escritos em formato cuneiforme, tá? Daniel, com certeza. Gente, ó, isso aqui você põe a mão no fogo. Daniel, com certeza, ele mexeu com escrita cuneiforme. Ele, com certeza, escreveu coisas em cuneiforme para o palácio. Porque isso era o meio deles. Tá certo? Essas imagens eu trouxe lá da minha faculdade. Outra coisa, uma pergunta, uma pergunta que a gente costuma fazer é a seguinte: Daniel foi castrado? Como que a gente pode perguntar isso, né? Se você olha atentamente para o texto, você percebe no verso 3 que Daniel ele foi colocado sob os cuidados de um homem chamado Aspenaz. E Aspenaz, segundo o texto, ele era o chefe dos eunucos. Para quem não sabe, um eunuco, ele é, como que eu posso dizer? Ele é alguém que serve na corte, só que ele foi castrado, né? Existiam dois tipos de castração. Você podia decepar tanto o órgão genital masculino quanto a bolsa escrotal, como você também podia somente cortar a bolsa escrotal. Essa última era mais comum, pelo seguinte motivo, né? Alguns conhecimentos de biologia, o pessoal sabe que o sêmen ele vem da bolsa escrotal, e uma vez que você corta a bolsa escrotal, você é incapaz de reproduzir. Era comum os reis na antiguidade castrarem todo mundo que trabalhasse a seu serviço no palácio. Por quê? Porque se alguém, de repente, se engraçasse com alguma mulher do palácio próxima ao rei e, e gerasse uma criança, essa criança podia ser uma ameaça para o trono, né? Seria um filho bastardo, ia gerar problemas. Então, para tomar essa precaução, eles faziam isso. Eles castravam boa parte das pessoas que trabalhavam para o rei. Se Daniel foi castrado ou não, nós não temos essa informação. Tudo que nós sabemos é que ele estava sob os cuidados do chefe dos eunucos. Tá? Isso faz a gente pensar. Né? E, pessoal, ó, uma curiosidade. Se Daniel realmente foi castrado, se ele realmente, por exemplo, teve decepada a sua bolsa escrotal, os homens imaginam a dor que deve ter sido, não é mesmo? E assim, numa época onde você não tinha anestesia, você não tinha
toda a segurança de um aparato médico, geralmente esses procedimentos podiam terminar muito mal, porque podia infeccionar, dependendo da forma como era feito, com o equipamento que era feito aquilo. Então, se Daniel foi castrado, se ele foi castrado, ele passou por esse processo muito doloroso e humilhante. E é interessante notar que, mesmo ele tendo possivelmente passado por isso, ele escolhe ser fiel ao Deus que entregou ele a tudo isso. Ele não chuta o pau da barraca e fala, esse Deus me abandonou, eu desisto. Não. O Daniel que a gente encontra no livro de Daniel é alguém que mergulha de cabeça na fé dos seus pais. E outra coisa, pessoal, se Daniel realmente foi castrado, ele certamente era muito diferente como nós costumamos imaginar. Tá bom? Para quem não sabe, se você castra uma criança, antes dela chegar na puberdade, a voz não engrossa. Ela fica para sempre com uma voz fina. Se você castra ela antes da puberdade. Porque é na puberdade que você vem ali os hormônios, né? O testosterona, enfim. E de onde vem o testosterona? Ele vem da bolsa escrotal. Numa criança que foi castrada, ela vai receber testosterona de onde? Né? É por isso que tem muitos coros, alguns séculos atrás, e em alguns lugares do mundo isso ainda existe, coros musicais. Coros musicais para certos meninos chegarem a notas muito altas, notas de tenor, assim, primeiro tenor para cima. Existem casos de pessoas que são eunucos quando são feitas crianças. Para quê? Para a voz chegar nesse tom. Se ela passa pela puberdade sem ser castrada, a voz não chega nesse tom fino. Tá? Mas Daniel provavelmente tinha passado da puberdade. Provavelmente nessa época ele tinha 16, 18 anos. E o que aconteceu com ele, Samuel? Se ele foi realmente castrado? Se ele foi realmente castrado, Daniel ele tinha problemas com pelagem pelo corpo. Ele devia ser um homem com poucos pelos pelo corpo, nos braços e nas pernas. Ele também, se ele passou por esse procedimento, ele também, a barba cresceria em um ritmo muito, muito lento. E a partir de certa idade, ela nunca mais cresceria. Então, Daniel, ele devia ser muito diferente da forma como a gente imagina às vezes, tá? Se ele realmente passou por esse processo, tá? Passou ou não? Não sabemos, mas fica aí para a gente pensar. Agora, os nomes desses jovens, eles estão no verso 7, correto? Todos esses nomes, na antiguidade, o nome era muito importante, né? Você não dava o nome de uma criança por qualquer coisa. Ele tinha um significado. Geralmente é um significado que envolvia a história do pai e da mãe, a história daquela gestação, a história, a circunstância em que aquela criança nasceu, né? Tudo isso o nome às vezes descrevia. O nome de Daniel, em hebraico, é Deus é meu juiz. O nome de Ananias, Hananeia, significa o Senhor foi gracioso comigo. O nome de Misael, em hebraico, ele é quem é como Deus. E aí vocês podem pensar, não, mas Miguel não é também quem é como Deus? Sim, os dois têm o mesmo significado no hebraico. Misael e Miguel. E Azarias, o Senhor ajuda. Notem que os nomes deles, pessoal, o nome de Daniel e o nome de Misael, os dois terminam com El, que nem o meu nome, né? Samuel. Por que El? El, no hebraico, ele denota Deus. Então, toda vez que você vê o nome de alguém terminando em El, tem alguma coisa a ver com Deus, tá bom? Já os outros dois nomes, eles têm a ver com o tetragrama sagrado. No hebraico você tem o tetragrama sagrado, que é um nome de Deus, né? YHWH. É um nome consonantal e você encontra o final desse nome
na verdade, o começo desse nome, nos nomes de Ananias e Azarias. Se você lê Ananias, você lê Hananeia, Yah, Yahweh, certo? Azarias, Azareia, Yah, percebe? Então, o nome de Ananias e Azarias denotam o Senhor, Adonai, né, tetragrama sagrado, e o nome de Daniel e Misael fazem alusão a Deus enquanto Elohim. Agora, esses meninos, eles tiveram seus nomes mudados na Babilônia. Daniel virou Beltessassar, que significa que Bel preserve sua vida. Bel era o nome de um deus babilônico. Ananias virou Sadraque, que quer dizer a ordem de Aku. Aku, ele era um deus sumério. Misael virou Mesaque. Quem é como Aku? E Azarias, Abed-nego, servo de Nabu. Nabucodonosor? Não. Por que Nabucodonosor recebe o nome de Nabucodonosor? Porque havia um deus chamado Nabu. Então, percebam que esses nomes eles foram trocados. E para vocês terem noção do grau de assimilação cultural a qual esses jovens foram submetidos. Repito, o nome hoje em dia, via de regra, às vezes não significa tanta coisa. Mas na antiguidade, o nome de uma pessoa era o nome de uma pessoa, sabe? Ele dizia muito sobre quem era aquela pessoa. Mudar o nome de alguém é mudar o caráter dessa pessoa, é mudar a natureza dela, é mudar o propósito dela. E a nobreza babilônica forçou esses jovens a trocarem os seus nomes para serem nomes que reverenciassem deuses pagãos. Então, veja, eles foram submetidos a isso. E outra coisa, se você olhar no verso 5, é dito que determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E a gente vê aqui a Nabucodonosor fazendo um curso preparatório para introduzir esses jovens na sua presença. Um curso de aproximadamente 3 anos, onde eles aprenderiam tudo aquilo que eu comentei com vocês, da língua, da cultura, da matemática, de repente, e eles teriam seus nomes trocados, e eles seriam submetidos também a uma refeição dada pelo próprio rei da Babilônia. Agora, eu queria chamar a atenção para vocês para uma expressão aqui que está em hebraico. Determinou-lhes. Em hebraico, esse verbo determinar é ieman. E esse verbo ieman, ele aparece em quais outros textos na Bíblia inteira? Nesses outros 2 aqui. Em Jonas 1,17 e em Jonas 4, dos 6 ao 8. E são em contextos que envolvem a criação. Por exemplo, em Jonas 1,17, Deus designa lá um grande peixe para engolir Jonas. O verbo lá é ieman. Deus, ieman, um peixe, percebe? Então Deus cria alguma coisa para um determinado fim naquele momento. Em Jonas 4, Deus ele cria uma planta para dar uma sombra para o profeta, e ele também cria, Ieman também, um verme que come a planta. Né? Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque Ieman, gente, ele é um verbo que na Bíblia ele só aparece em outros textos relacionados ao próprio Deus. Deus enquanto criador, na sua capacidade e na sua atribuição de criar coisas, de determinar coisas. Agora, esse verbo aparece aqui em Daniel 1,5. Determinou-lhes o rei a ração diária. Em outras palavras, o autor de Daniel, que nós cremos ser o profeta Daniel, ele estava dizendo o seguinte: nesse gesto, o rei estava se colocando no lugar de Deus, de criar e de determinar o que aqueles jovens deveriam comer.
Então, é esse o contraste que a gente tem que ver aqui. É esse paralelo que o autor do livro de Daniel quer que eu e você enxerguemos no texto. Isso aqui não é por acaso, isso aqui é proposital. Esse tipo de uso da palavra nesses textos, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre a dieta de Daniel. E assim, pessoal, a gente vê no. Deixa eu ver aqui. Se você vê o verso 8, você vê que diante desse apelo, Daniel ele toma uma decisão, no verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Vocês percebem que depois de todo o trauma que a gente trabalhou aqui nessa última hora, falando sobre as circunstâncias que levaram Daniel para aquele palácio, naquele dia, mesmo depois diante de tudo aquilo, depois de tudo que ele passou, Daniel ele não decide vacilantemente permanecer fiel a Deus. O texto diz que ele resolveu firmemente. Ele disse, nem passou pela cabeça de Daniel consumir aquilo. Tamanha era a firmeza da sua decisão. Ele falou, não vou fazer isso. E é interessante como ele faz isso. Ele pede para o chefe dos eunucos, ele pede. Ele não chega no chefe dos eunucos e fala, eu não vou comer isso, vocês que se virem. Ele chega no chefe e ele pede encarecidamente para ele a permissão para que ele não se contaminasse com aquilo. Agora, eu queria falar em si da dieta dele, né? Porque, assim, e aqui eu queria que vocês entendessem bem essa parte, tá, pessoal? No nosso primeiro encontro aqui à distância, eu lembro de perguntar para vocês o nome de vocês, a idade de vocês, a igreja de onde vocês são e qual seria o principal interesse em Daniel. E eu me lembro muito bem que, olha, uns seis de vocês, dos que estavam no dia, disseram que tinham interesse de compreender um pouco sobre a dieta de Daniel. E a gente vai entender isso agora. E é importante entendermos o seguinte, que a questão principal nesse texto, ela não era de saúde, ela era religiosa. Não que a saúde não seja importante, pelo amor de Deus, né? Todos nós aqui sabemos que cuidar da saúde é muito importante. Especialmente quem é adventista aqui sabe, os adventistas do sétimo dia, eles têm uma mensagem de saúde muito forte, que você não encontra em outras igrejas. Por que você não encontra isso em outras igrejas? Porque a maior parte dessas igrejas, elas separam corpo e alma. Elas dizem que o corpo em si, ele vai perecer, e isso pouco importa. O que importa é a salvação da alma imortal. Nós, adventistas, nós não cremos na imortalidade da alma. Nós cremos que o corpo e a alma, eles são a mesma coisa. O ser humano é uma alma vivente. E por ser uma alma vivente, não ter uma, né, ele é, por esse fato, é importante sim cuidar do corpo. Porque o corpo, lá no Novo Testamento, isso é um texto muito depois de Daniel, o apóstolo Paulo, ele comenta que o corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então, veja, eu não estou desmerecendo a importância da saúde, tá bom? Espero ter me feito claro aqui, tá? Mas a gente precisa ser honestos diante do texto. E o texto de Daniel 1, a preocupação principal de Daniel ali, principal, tá? Não era a saúde, era uma questão religiosa. É claro que envolvia também a saúde, né? Por consequência, mas por estar no mesmo balaio ali. Mas a principal preocupação de Daniel era religiosa. Como que a gente sabe disso? Pela linguagem do capítulo. E é por isso que a gente tem que aprender a ler a Bíblia com responsabilidade. Por exemplo, o texto diz que Daniel ele não queria contaminar-se. Contaminar-se é uma palavra do vocabulário levítico.
Quem já leu o livro de Levítico na Bíblia sabe que o livro de Levítico é um livro com uma série de leis cerimoniais, leis que envolviam também saúde, né, evidentemente, mas eram, a priori, leis cerimoniais. Eram coisas que Deus considerava puras e impuras. E Daniel, ao dizer que não queria contaminar-se, ele estava fazendo referência às leis levíticas, principalmente as de Levítico 11. Que é em Levítico 11 que você encontra lá uma porrada de leis lá, falando sobre as descrições das carnes que podem ser consumidas ou não. Outra coisa, outra evidência para acreditar que a principal preocupação era religiosa. Por exemplo, a comida do rei provavelmente foi oferecida aos deuses. Na Babilônia, isso era a coisa mais comum do mundo. E num texto como esse, diante da resistência tão firme de Daniel, é de se desconfiar que aquela comida tenha sido oferecida aos deuses pagãos. E outra coisa, o cardápio de Daniel, porque Daniel ele chega, né, no chefe dos eunucos, Aspenaz, e ele pede permissão para não se contaminar. E aí o texto diz que o chefe dos eunucos fala assim: olha, eu tenho medo do meu senhor, né, do rei, porque se acontecer alguma coisa com vocês, ele vai cortar a minha cabeça, né? E eu tenho que dar essa comida que ele mandou dar para vocês. E aí Daniel fala com o cozinheiro-chefe. E o cozinheiro-chefe, ele fala assim, olha, testa a gente 10 dias. 10 dias comendo o quê? No verso 12, você encontra, eles comeriam por 10 dias legumes e água para beber. Ora, isso lembra um cardápio muito familiar na Bíblia. Isso lembra Gênesis. Quando Deus cria o mundo, né? E aqui eu estou falando com o pessoal que acredita, né, na literalidade do relato da criação. Quando Deus cria o mundo, ele coloca uma dieta para esse primeiro casal que passou a habitar o mundo. Ele dá a ele sementes, frutas, né? Em outras palavras, legumes, né? Coisas da terra, que a terra produzia, e água. Só. Daniel, ele praticamente faz uma descrição do cardápio de Gênesis nesse texto. Agora, por que ele faz uma descrição do cardápio de Gênesis? Vocês se lembram do texto que eu mostrei aqui para vocês? Olha lá. Determinou-lhes o rei a ração diária. Esse verbo só aparece relacionado a Deus na Bíblia. Na sua propriedade de quê? Na sua propriedade, seu papel de criador. O rei estava tomando o lugar de Deus, criador, nessa história. Ao ditar, impor sobre eles uma dieta. Só que, quando você olha o quadro geral, você percebe claramente que era uma razão religiosa. Em outras palavras, Daniel ele estava dizendo para eles o seguinte: o meu Deus, e não o rei, é o Deus criador. É o meu Deus quem criou os céus e a terra, e é o meu Deus que dita a dieta. E aí ele faz uma referência. É uma referência implícita aqui, mas eu enxergo uma referência a Gênesis, nesse cardápio que Daniel propôs aqui. Tá? Outra coisa, pessoal, por isso que eu falo, né? A questão não era primordialmente saúde, era religiosa. Porque eu já vi muita gente usar o texto de Daniel para justificar, por exemplo, o vegetarianismo. Bom, você pode usar textos melhores do que Daniel, você pode usar o próprio Gênesis para isso. Mas a preocupação de Daniel aqui, ela era religiosa. E por quê? Olha só esse outro tópico. Daniel, ele era judeu. E a carne fazia parte do seu cardápio, gente. Daniel, ele celebrava a Páscoa. E na Páscoa dos judeus, você comia carne de cordeiro. No livro de Daniel, você encontra lá em Daniel, acho que Daniel 10, se não me engano, Daniel fazendo um jejum, na verdade, Daniel 9. E assim, esse é o único indício no livro de que Daniel parece que na época da Páscoa não comeu carne. Mas além disso,
tudo leva a crer que Daniel continuou celebrando as festas, mesmo em Babilônia. Ele era uma pessoa muito religiosa. E a carne fazia parte da sua comida. O que eu quero dizer com isso aqui? O que muitos teólogos querem dizer também. Existe a possibilidade de que Daniel, pela força das circunstâncias, tenha se tornado vegetariano durante a sua formação acadêmica na corte de Babilônia. E somente durante ela. Por quê? Porque enquanto ele estava ali, gente, vocês veem o capítulo 11, você percebe que Daniel não tinha o direito de pedir muito, sabe? Ele já estava fazendo um esforço muito grande. Ele já estava assumindo um risco muito grande pedindo essa outra dieta. Agora, ele não podia ficar pedindo mais coisas além disso. Então, ele estava numa posição desfavorável em termos de poder, né? Você percebe? Então, diante disso, parece que ele não tinha muita escolha. É possível inferir que após esse curso preparatório, Daniel, ao subir a escada do poder, ele tenha tido a oportunidade de abrir um pouco mais o leque, de controlar mais o que ele tinha acesso em termos de comida. É possível inferir isso. Mas, biblicamente falando, de acordo com o livro de Daniel, ele se manteve vegetariano neste capítulo durante esse período. E por quê? Porque ele imaginou que ser vegetariano, nessa circunstância, era o caminho mais seguro e mais confiável para ele se manter puro. Puro em que sentido? No sentido de Levítico 11, das leis levíticas, dos animais puros e impuros. Eu espero estar clareando o assunto, né, para vocês, né? É, então, veja, essa era a questão. E outra coisa, olhem esse outro tópico. A firme decisão de Daniel, ele, a firme decisão de Daniel não o fez arrogante. Como eu comentei com vocês, Daniel não chegou com 2 pés no peito do cozinheiro-chefe e falou: olha, não vou comer isso. Se virem para arrumar outro prato. Não. O texto diz que ele pediu. Ele pediu para o chefe dos eunucos. E aí o texto diz que Deus concedeu para o chefe dos eunucos simpatia com Daniel. Então Daniel ele foi favorecido nesse aspecto. Não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas Daniel ele teve nesse texto. E outra coisa, a Bíblia ela ensina que a fé ela envolve tanto a mente quanto o corpo. É aquilo que eu comentei com vocês um pouco antes também. Isso pode parecer platônico para as igrejas que seguem a lógica. Não, isso pode parecer estranho para o pessoal das igrejas que seguem uma lógica platônica de separação entre corpo e alma. Mas, biblicamente falando, não existe isso. O corpo ele é tão importante quanto aquilo que você professa crer. E você encontra exemplos de regime alimentar, né? Toda hora na Bíblia você encontra uma história envolvendo comida. Por exemplo, Gênesis 3:6, eu coloquei o texto, é a história da queda. O primeiro casal que habitou na Terra, ele caiu em pecado por uma questão de regime alimentar. Êxodo 16, é uma história que o pessoal, o povo de Israel, né, no deserto, enquanto eles estavam sob a liderança de Moisés, eles estavam recebendo maná, uma comida vinda de Deus, só que eles queriam codornizes, eles queriam comer carne. Em Levítico 10, você encontra um texto proibindo aqueles que serviam no templo de ingerir álcool, bebida alcoolizada. E em Levítico 11, o capítulo inteiro é sobre comida, e o verso 45, ele encerra dizendo o seguinte, que porque Deus é santo, o seu povo também tem que ser santo. Isso envolve até a comida, Samuel. Principalmente a comida. Então percebam, a saúde ela é importante sim, e a Bíblia ela se importa com isso em outros textos. Mas esse texto, esse aqui de Daniel, a principal preocupação era cerimonial, ela era religiosa, tá? Eu conheço pessoas, eu mesmo tentei, alguns tempos atrás, pessoas que fizeram a dieta de Daniel, pessoas que se comprometeram consigo mesmo e quiseram testar. Olharam assim e falaram, olha,
Por que não? Né? Vou ter que ficar 10 dias comendo legumes, né? Só comida saudável. Frutas, legumes, água, castanhas, de repente. E assim, isso é possível, tá? Isso é possível. De repente é mais difícil para algumas pessoas, mas isso é possível. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é fácil. Não é fácil, viu? Na hora que você tentar colocar esse propósito, vai surgir todo tipo de obstáculo para você. Eu estou falando isso por experiência própria, tá bom? Você vai ser provado nesses 10 dias. Pessoas que nunca te chamam para comer uma pizza vão te chamar nesses 10 dias. E você vai ter que ser chato. Então, perceba, fica aí a curiosidade, né? Fica a indicação. Se você quiser um dia testar essa dieta, teste. Mas teste com responsabilidade, tá bom? Faça um bom cardápio vegetariano. Porque o problema de muitas pessoas que tentam fazer essa dieta é que elas só ficam com o que está ali escrito na Bíblia: legumes e água. Poxa, aí tá mal, né? Aí você corre o risco de cair mesmo. Mas é possível que a dieta de Daniel tenha incluído outras coisas, além desses legumes e água. Existem alimentos que são, e eu não sou da área da saúde, né? Tem pessoas aqui que conhecem isso mais do que eu, mas tem alimentos que são muito ricos em propriedades que as pessoas acham que só encontram na carne, mas não. Você encontra proteína em outros alimentos, além da carne. A dieta ovo-lacto-vegetariana, hoje, é cientificamente provada uma das mais eficazes. Existem muitas pessoas aí de sucesso no mundo até mesmo olímpico, pessoas que são vegetarianas. Né? E a falta da carne não é em si um problema, tá? Mas voltando ao texto, né? Daniel, ele comia carne. Temos base para acreditar que sim, ele era judeu, celebrava a Páscoa. Mas nessa situação, por causa dessas circunstâncias, temos razão para acreditar que ele foi vegetariano estrito por pelo menos 3 anos. Tá? Então a questão era, a priori, religiosa e não de saúde. Embora a saúde seja terrivelmente importante, tá bom? E o texto, ele chega lá no verso 15, dizendo que no fim dos 10 dias, a sua aparência de Daniel e dos seus amigos, ela era melhor. Ela era melhor do que a dos outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Agora, o que é interessante nesse texto é essa expressão aqui, ó. Robustos. Essa palavra é um plural coletivo para terceira pessoa do plural. Em hebraico é veriei, né? E onde você encontra veriei? Na Bíblia é assim, gente. Você tem que estudar a Bíblia quase que nem um caça-palavras. Onde você encontra determinadas expressões? Em quais livros você encontra determinadas palavras-chave? Na boca de quem estão essas palavras, né? Tudo isso que você tem que olhar. E veriei aparece em Gênesis 41:2. E quem conhece a história sabe que nesse texto você tem um outro soberano de uma outra nação, que dessa vez era o faraó do Egito. O faraó do Egito tinha tido um sonho, e nesse sonho ele viu 7 vacas gordas, 7 vacas robustas, 7 vacas saudáveis, 7 vacas veriei, em hebraico. E ele viu 7 vacas magras. E aí, nesse mesmo capítulo, você tem um outro personagem da Bíblia, que viveu 1000 anos antes de Daniel, que foi José. José, que também, muito jovem, foi levado exilado para uma terra estrangeira, uma história muito parecida com a de Daniel, a propósito. José interpreta esse sonho do faraó, e, resumindo, as 7 vacas gordas, 7 vacas saudáveis, 7 vacas robustas, tem várias expressões para isso, elas significavam 7 anos de fartura que haveria no Egito sob a liderança
de José. José, servo de Deus, à frente ali no alto escalão do governo egípcio, sua presença ali estaria abençoando a nação. Agora, por que que essa palavra aparece aqui em Daniel? É interessante. Porque eu digo o que eu penso aqui. No meu entendimento, essa palavra aparece aqui porque, em outras palavras, a experiência de Daniel em Babilônia seria muito semelhante à experiência de José no Egito 1000 anos antes. Babilônia seria abençoada pela presença de Daniel no alto escalão do governo. Olha o que o texto diz, eles estavam mais robustos. Veriei a mesma palavra que aparece para as 7 vacas robustas, lá de Gênesis 41. Então, é assim que a gente estuda a Bíblia. Você vai comparando os textos. E quando você vê textos no idioma original, rapaz, isso abre o leque de uma forma que você nem imagina. Então, olha só. E, assim, você vai vendo os textos na hora seguinte, que depois o cozinheiro-chefe viu que deu certo o experimento com Daniel e seus amigos, e ele aplicou a dieta para todo mundo. Falou, agora vocês vão comer isso aqui. Todos aqueles jovens. Mas mesmo assim, quando esses jovens, todos eles terminaram esse curso preparatório e foram se apresentar diante do rei Nabucodonosor, que era um jovem também, e eles foram se apresentar diante dele. E, assim, eles foram colocados à prova, ficou claro que aqueles jovens, o texto diz lá no verso 20 do capítulo 1, eles foram achados 10 vezes mais doutos do que todos aqueles jovens. E esse verso 17 diz que a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência. Mas a Daniel ele deu o quê? Ele deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Qual que é a importância desse texto? Vocês lembram do começo, daquele primeiro texto que eu mostrei para vocês, no estudo de hoje? No ano, como é que é? Aqui, ó. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Veja, Deus tinha entregado Judá nas mãos dos babilônios, certo? E era o verbo Natan, era o verbo de entregar, conceder, dar. E adivinhe só onde esse verbo aparece? Nesse texto. Daniel 1,17, no próprio capítulo. Então veja, o Deus que, no mesmo capítulo, ele entrega, o Deus que dá um povo para outro, ele também é o mesmo Deus que, mesmo diante disso, ele também dá conhecimento para Daniel e os seus amigos. Por quê? Porque eles assumiram o risco. Eles assumiram o risco de permanecer fiéis a Deus, mesmo numa terra estrangeira, com absolutamente tudo desfavorecendo essa decisão. Você percebe como que Deus aparece em Daniel? É assim. Bom, para concluirmos, lições que podemos tirar de Daniel 1. Em primeiro lugar, Deus ele é soberano na história. Deus ele entrega, ele faz isso, biblicamente falando. Deus permite determinadas situações acontecerem. Nada no mundo acontece sem a permissão de Deus. Eu sei que algumas pessoas não gostam quando a gente fala isso, mas é. O que é errado é dizer que tudo de ruim que acontece no mundo é Deus quem faz. Isso aí é errado, né? Dentro da ideia de grande conflito, você percebe que Deus não é o único ser que está nessa equação. Você tem um grande adversário de Deus. E esse adversário, ele é o responsável por tudo isso. Agora, é correto dizer sim, que tudo o que acontece é com a permissão de Deus. Deus, ele é soberano. Deus é soberano. Não tem como uma coisa acontecer sem a permissão dele.
E eu sei que isso gera uma série de questionamentos na nossa cabeça. Nossa, então por que que Deus permitiu aquilo, ou aquilo, ou aquilo? É aí que tá. Você nunca vai ter todas as cartas na mesa. E é confiando que Deus é soberano que é a resposta para esse próprio paradoxo. Deus, ele no fundo sabe de todas as coisas. E deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Daniel, Deus, ele faria em Babilônia, a capital do mundo na época, a cidade mais importante do mundo na época. Pense numa Nova York, pense numa Londres, Pequim dos dias de hoje, sabe? Era a cidade de Babilônia daquela época. Deus faria em Babilônia, por meio daqueles 4 jovens, o que ele não tinha conseguido com uma nação inteira nos últimos séculos. Deus usaria a fidelidade daqueles 4 jovens para alcançar outras pessoas em Babilônia, incluindo o próprio rei Nabucodonosor. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, essa é a primeira lição. A segunda lição é em Babilônia que a nossa fé é posta à prova. É quando ninguém está vendo. É quando você está longe dos seus pais. É quando você está longe da liderança da sua igreja. É quando você está longe de qualquer pessoa que conheça alguma coisa sobre Bíblia. É quando você está num lugar onde não tenha ninguém ali, não haja uma presença cristã ali. É ali que a fé é provada. E é ali que ela tem que aparecer. Porque foi em Babilônia que isso aconteceu. Foi em Babilônia que aqueles jovens tomaram a decisão de seguir firmes na fé que os seus pais como nação rejeitaram. E em Babilônia eles foram fiéis. Isso nos leva à terceira lição. Ser fiel nas pequenas coisas, gente, gera preparo para coisas maiores. A gente vai ver ao longo desse estudo situações é, horrorosas que Daniel e seus amigos passaram em Babilônia, por maus bocados, às vezes. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Os amigos de Daniel nunca teriam entrado numa fornalha acesa. Daniel nunca teria entrado numa cova cheia de leões. Daniel nunca teria entrado na presença do rei Belsazar e apontado o dedo na cara dele se ele não tivesse sido preparado em decisões mais simples, que vieram antes. E começou aqui. E o pastor Farabi, o título do capítulo do livro dele sobre Daniel 1 é Decisões Determinantes do Destino. As decisões que nós tomamos hoje, pessoal, elas têm fortes impactos sobre a nossa vida no futuro. Quem nós queremos ser amanhã, espiritualmente, depende de quem você está disposto a ser hoje, nas pequenas coisas. Se você não é fiel nas pequenas coisas, não espere ser nas grandes. E, por fim, Deus abençoa aqueles que assumem o risco por sua fidelidade. Deus está disposto a fazer isso. E o livro de Daniel é um livro sobre isso. Tá? Então, eu espero que, de repente, isso possa ter servido de ajuda para vocês, tá? Eu vou abrir um momento para perguntas agora. Só lembrando vocês, se vocês quiserem fazer uma contribuição, né, para ajudar nesse ministério, ajudar na consolidação, na propagação dessas informações, porque querendo ou não, pessoal, isso aqui, eu falei para vocês no primeiro encontro, quem estava aqui lembra, isso aqui não é um estudo bíblico, isso aqui é uma série de estudos, tipo aula mesmo. Eu não estou trazendo só a Bíblia para vocês aqui. Eu estou trazendo informações que vocês só teriam acesso tendo contato com livros. De repente, adentrando aí uma graduação, muita coisa que eu sei sobre história vem da minha faculdade. Então, leva anos para você conseguir passar e dirigir um curso como esse, tá? Então, eu reforço, ninguém é obrigado a nada, mas se você
quiser fazer a sua contribuição, está aberto aí a possibilidade para isso, tá bom? Desde já eu agradeço, inclusive, o pessoal que já fez, né? Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá? Então, o estudo, deixa eu ver que oração, o estudo, olha, acabamos até mais cedo. Eu queria abrir para perguntas agora, né? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, que você colocasse, de repente, no chat, né? Que você participasse, que você ligasse o seu microfone, né? Fique à vontade, tá bom? Samuel, só lembrando também que a lista de chamada tá no chat, para quem quiser assinar, tá? Isso. A lista de chamadas está no chat, pessoal. Lembrando que pessoal que vier em... Quantos encontros que a gente tinha combinado, Bruna? Você lembra? 10? 10 encontros? Isso, 10. 10 encontros. Quem vier nos 10 encontros e assinar a chamada recebe um certificado no final. Né? Dúvidas, perguntas, comentários? Hum, no chat não tem nada. Todo mundo entendeu, então? Daniel 1, é uma história conhecida, mas a gente procurou trazer outras coisas, tá bom? Ninguém? Eu quero fazer um comentário. Por favor. Então, você estava falando aí a respeito dos 800 quilômetros andados, né? E você fazendo essa pergunta, por quê? Né? Deus permitiu que Daniel passasse por toda essa situação e até, tipo assim, se imaginando, assim, o que Daniel poderia estar pensando referente a isso que ele passou. Por que Deus permitiu, né, nessa trajetória, aí, nessa longa caminhada aí de 800 quilômetros. Aí eu aqui, enquanto você falava, eu fiquei pensando assim, e eu acredito da seguinte forma, que Daniel, ele era, assim, como ser humano imperfeito, como nós somos, mas ele era uma pessoa, assim, tão entregue a Deus, eu acho que tão temente a Deus e tão fiel a Deus, que por mais que tenha acontecido tudo isso, ele não fez o que nós faríamos no caso. Eu acredito que ele permaneceu ali firme, confiante, deixando tudo nas mãos de Deus, que se ele estava passando por aquela situação e que se Deus permitiu tudo aquilo, Deus teria um plano, Deus teria um propósito. Então, acredito que dentro dele ele estaria com paz e tranquilidade, certo que os propósitos de Deus, por mais que eles sejam, às vezes, que nós viemos passar por vales, né? Às vezes da sombra da morte, no último momento Deus age como agiu mesmo na vida de Daniel, que você vai falar um pouco mais para frente aí, né? E referente aos vegetais e aos legumes, aí você comentou a respeito de que geralmente as pessoas usam essa passagem de Daniel para falar de saúde. Eu concordo plenamente, assim, que nesse caso aí, Daniel não quis participar das iguarias contaminadas do rei. Aí, por outro lado, eu me pergunto, os legumes eles não deveriam ser tão ingeridos, no caso, né, na época, pelo rei, né, no palácio lá, e eles, por mais que eles tivessem escolhido os alimentos, os vegetais, e eles não teriam, no caso, também apresentado aos deuses, mais ou menos assim, ou os animais, né? Então, eu vejo assim, por outro lado, que ele se livrou, né? Permaneceu firme e confiante em Deus, independente da decisão que Deus viesse ali a tomar ou agir na vida dele, seja na vida ou seja na morte, ele permaneceu fiel, não comendo das iguarias contaminadas do rei,
e ao mesmo tempo ele acabou cuidando da saúde dele, porque Deus abençoou tanto que, se a gente for ver direitinho, não tem como em um período curto de tempo estar uns homens todos musculosos, vamos falar assim, todos cheios, robustos, bonitos, mas Deus ali entrou com providência e fez com que esses legumes agissem muito mais do que ele poderia ter agido. Não sei se eu estou sendo clara em falar. Sim, essa questão, excelentes observações, Jailma. Aliás, pessoal, tem um trecho aqui do livro do Ducan, falando sobre Daniel, né, nesse capítulo, ele comenta essa última questão que a Jailma comentou, que Deus ele abençoou a dieta daqueles jovens de uma forma realmente diferente. Olha o que ele diz aqui. Daniel não consumiu seu alimento como uma droga milagrosa, nem usou a alimentação ideal como meio de alcançar a perfeição espiritual, mas como sinal de fé no seu Deus. De fato, Daniel e seus companheiros assumiram um risco, o risco da fé, e foi isso que os salvou. Deus acrescentou sabedoria, inteligência e conhecimento à bênção da saúde e do bem-estar físico. Então, só reforçando, né? A dieta dos 10 dias não foi somente a dieta, foi a mão de Deus ali intervindo na vida e no metabolismo daqueles indivíduos, tá bom? Então, que fique claro isso. Excelente observação, Gé. Muito obrigado. Mais alguém tem alguma colocação? Diga, Henrique. Liga o seu áudio. Ele está com o áudio desligado, né? Vocês estão conseguindo me ouvir, né? E agora, foi? Opa, agora foi. Diga. Pegando a banguela aí da irmã Jailma. Eu tava, na hora que você estava falando dos 800 quilômetros da Nabucodonosor, ele teve que cortar esse caminho aí. Por que o cidadão não fez isso com os cativos? E da onde que você tirou? Eu não sei se você falou isso aí, não prestei atenção. Eu estava comendo aqui. Se você tirou isso aí do livro do Flávio José ou foi de outro livro? Boa pergunta. Eu tirei essa informação do próprio Flávio José, desse texto aqui. Esse texto, o Henrique e pessoal, ele está no texto do Mervyn Maxwell, que era o texto da aula de hoje, tá? Se vocês quiserem a íntegra do texto, tá tudo lá, tá bom? É só entrar na pasta do Drive, tá lá esse texto, acho que é no final do capítulo que eu mandei para vocês. O Joséfo, Henrique, ele descreve essa rota. Por que ele não levou os cativos por esse caminho? Por uma razão muito simples. Existe uma coisa, e quem, de repente, não sei quantos já se aprofundaram nessa questão, eu não sei quantos de vocês, de repente, já serviram o exército, mas no exército você ouve muito isso, né? A ideia de atrito. Por quê? Transportar um exército, transportar pessoas de um lugar para o outro, não é um esforço qualquer. Ele exige alimento, exige mantimento. Você tem que alimentar essas pessoas, né? Não dá para você transportar os cativos passando fome para a Babilônia. Eles têm que comer minimamente. E para você dar alimentação para eles, você precisa de um maquinário muito grande. Você precisa de carroças, você precisa de muitos cavalos. E para sustentar cavalos, carroças, você precisa de água, né? Então percebe que uma coisa leva a outra. Por que Nabucodonosor não veio direto com o seu exército inteiro, com todos os prisioneiros e com todos os soldados, com todo o saque, o despojo, por essa rota que ele fez mais rápido? Porque, veja, Henrique e pessoal, essa rota em linha reta, ela é uma rota que gera atrito. Atrito em que sentido? Porque é uma rota inóspita. Essa daí é uma região que é conhecida como o deserto da Arábia. Então, não tem muita coisa ali. Se você encontrar, por exemplo, fonte de água nesse deserto, são em oásis muito pontuais, aqui e ali. Então, essa seria uma primeira dificuldade. Uma segunda dificuldade é o calor dessa região. Transportar animais de grande porte, que
estavam envolvidos em atividade militar, né? Não eram só soldados. Transportar animais cativos por essa rota, você perderia pelo menos, eu arrisco dizer, 50% ou 60% das pessoas que estavam ali, porque não haveria comida para todos, não haveria água para todos. Agora, porém, a rota pelo norte, ela é mais longa, mas ela tem tudo isso. É uma área mais verde, é uma área com rios, é uma área com cidades, coisa que você não tem nessa rota aqui. Nabucodonosor fez esse caminho completamente no improviso e por força das circunstâncias. O seu pai tinha falecido, ele precisava assumir o mais rápido possível, não aquecer o trono na Babilônia, né? Então, espero ter respondido isso. Ficou claro? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Bruna, depois Ainda você posso falar? contabiliza. Depois você contabiliza, Bruna, a presença da Rosa Boni. Ela Sim, mandou mensagem aqui, tá bom? no chat, né? Sim. Ainda dá tempo de falar um pouquinho? Mais uma pergunta, comentário? Dá tempo ainda? Sim, temos até às 5. A aula acabou, pessoal. Quem quiser, fique à vontade. Então, eu vou falar mais um pouquinho. Vou tentar falar rápido, vai que alguém decide falar mais alguma coisa. Outra coisa que eu achei interessante, eu vou comentar sobre isso, a respeito, assim, o porquê, né? Deus permite as coisas, né? Por que Deus permite? A gente pode ver aí, em todo esse relato aí de Daniel, que Daniel, além dele confiar o tempo inteiro, eu acredito que não é como nós, que ele não foi como nós nos nossos dias, que acontece alguma coisa e a gente, tipo, já muitas pessoas reclamam com Deus ou fica magoado com Deus. Quer dizer, ou falta uma entrega e uma confiança, tipo teve, eu vou até apresentar aqui um outro livro, tipo Jó, por exemplo. Ah, tudo bem, Senhor. O Senhor está permitindo tudo isso aí, né? No eu vim, no eu vou voltar. Né? Então, a gente não tem isso, e algo isso assim, muito importante, muito interessante para a gente trazer para a nossa vida. Quando a gente vai passando por um problema, a gente pode até perguntar, mas ter um tom suave de perguntar para Deus e sempre estar colocando nas mãos de Deus. E por que? Às vezes eu fico pensando, por que Deus permite? É falado que o mal ele não vai se levantar. Bom, eu não sei se a dona Gemma desligou o microfone. Não, pode ligar de novo, porque Oi. eu pensei que ela tinha terminado. Então, o fato aí, no caso de o porquê Deus permite tantas coisas ruins, né? Por que Deus permite? Eu acho que a gente já ouviu falar que Deus falou que o mal não se levantará outra vez. Eu acho que em todas as situações da nossa vida, Deus ele está sempre atento, observando e analisando o nosso comportamento, as nossas atitudes, porque no céu o mal não se levantará outra vez. Então, quando Deus agiu na vida de Daniel, foi nos últimos momentos, mas ele não impediu que Daniel passasse pelas dificuldades que ele passou. Então, eu acredito que assim é na vida da gente. Era esse comentário que eu tinha para falar, eu estava aqui formigando para falar. Que eu acho interessante. Muito bem. Ok. Mais alguém tem alguma dúvida sobre a aula? Alguma coisa que não entendeu? Não ficou claro? Alguma dúvida sobre o curso? Só um comentário, lembrando também que o pessoal está falando que estavam presentes nas 3 aulas, né? Porque a primeira aula, ela não estava valendo ainda para as presenças, tá? Então, no caso, é a segunda aula e a aula 3, certo? Isso. Pois não, Henrique. Não, só para falar com uma coisa que eu achei legal, por isso que é bom acompanhar o estudo,
Eu achava que Daniel ele foi levado na terceira vez que Babilônia foi, isto é, na terceira vez que Nabucodonosor foi na Babilônia, né? Não foi em Jerusalém. Isso foi legal. Uma descoberta que eu achava que tinha sido na terceira vez que ele teria sido levado. Achei muito importante isso aí. Muito bom. Legal, muito bom. Muito bem, pessoal. Já que não temos mais dúvidas, me despeço de vocês, né? Nós teremos até semana que vem, teremos a aula 4, na próxima aula, a gente vai falar sobre Daniel 2, tá bom? A gente vai falar sobre o sonho de Nabucodonosor. A gente vai falar sobre a primeira menção de profecia ali no livro de Daniel, tá bom? Eu não perderia se fosse vocês, o próximo estudo é fundamental, tá? A gente grava as aulas, mas é importante que vocês se façam presentes também, tá bom? Até para a aula não ficar tão esvaziada como está hoje. Tudo bem? Então, tchau, pessoal.